Hoje eu vou falar de um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé e é uma pergunta muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. Qual é? Bom, já acabei de falar essa pergunta. Wie geht es dir? Como você vai? Como vai você? Ou wie geht es euch? Como estão vocês? Como vão vocês? Essa é a pergunta que a gente aprende primeiro no curso do alemão. E a gente percebe aí como é que os cursos de alemão são ilógicos. E aí eu vou dizer por que que são ilógicos. Porque essa pergunta, apesar de ser básica, como você está, é uma das perguntas mais complexas que eu já vi em alemão. Não tem outra pergunta estruturalmente, gramaticalmente, tão pequenininha e tão complexa quanto essa. Você precisa saber muitas coisas. Você precisa ter muitos conhecimentos para conseguir entender essa pergunta. Então, aí embaixo vocês estão vendo a pergunta Wie geht es dir? Que significa, em bom português, como vai você? Se eu for traduzir ao pé da letra, entretanto, seria uma coisa do tipo como vai pra você? Como vai pra você? E eu vou explicar. Vejam bem, a estrutura de uma V-frage, ou seja, a estrutura de uma pergunta com pronome interrogativo. O que é um pronome interrogativo? Pronome interrogativo é onde, quando, quem, como. Esses pronomes interrogativos em alemão começam todos com W, que chama-se em alemão V. A letra W em alemão se chama V. Por isso é que a gente chama esse tipo de pergunta com pronomes interrogativos em alemão de V-fragen, que são perguntas com V, são as perguntas com pronome interrogativo. Muito bem. E como é que é a estrutura das V-fragen? Como é que eu faço uma pergunta do tipo como vai você, quantos anos você tem, quem é você, etc. Bom, a primeira coisa que tem que vir é o pronome interrogativo. Nesse caso nosso aí, vi. Mas, diferente de em português, que eu poderia falar, por exemplo, quando você vem para casa, por exemplo. Diferente de em português, depois do pronome interrogativo, depois da V-frage, obrigatoriamente tem que vir o verbo. Por isso é que eu tenho wie geht es dir, que significa como vai. Esse geht é ir. Então, qualquer pergunta de V-frage, qualquer uma que você for fazer em alemão, primeiro vem a V-frage, depois o verbo. Logo, nesse exemplo que eu acabei de dar aí, quando você vem para casa, em alemão seria quando vem você para casa. Quando vem você para casa. Depois do verbo, então, vem o sujeito em alemão. Então, fazendo aqui um resumo disso aqui que eu estou falando. Primeiro, em alemão, vem a V-frage, o pronome interrogativo. Depois, obrigatoriamente, vem o verbo conjugado. Depois vem o sujeito. E depois desse sujeito, pode vir o que quer que seja. Aí vem o complemento da frase, vai depender da sua frase. No caso de quando vem você para casa, o complemento é para casa. Ok, aprendemos então a estrutura de perguntas V-frage, de perguntas com pronomes interrogativos. Agora, partindo deste conhecimento, vamos então analisar a pergunta Wie geht es dir? Wie, como. Geht, vai. Es, o que significa esse es, que deveria ser o sujeito? Es é um pronome que significa ela, ele. Wie geht es é como vai ela. Como vai ela? Ela quem? Eu, Lud, gosto de interpretar que esse ela, na verdade, significa vida. Então, é como se essa pergunta, ao pé da letra, significasse como vai a vida. Eu interpreto esse ex assim para ficar mais fácil de você entender na sua cabeça a estrutura dessa pergunta. Em português, em alemão, eu não pergunto como vai você, eu pergunto como vai a vida. Como vai a vida é o sujeito, como vai a vida? E esse dia no final, o que ele significa então, Lud? Ele significa para você. Então, como vai a vida para você? Wie geht es dir?
Isso informal. Por que informal? Porque a gente sabe que em alemão eu trato muito diferente aquela pessoa que é minha amiga íntima e todas as outras pessoas do mundo que não são minhas amigas. Meu chefe, um conhecido, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Mesmo que eu veja meu chefe todos os dias, sim. Mesmo que eu veja meu chefe todos os dias, eu vou ter uma relação formal com ele. Eu não vou chamar ele de você, né? Eu chamaria ele como se fosse, por exemplo, de o senhor. Em português a gente fala muito isso, né? Como vai o senhor? Não é uma questão simplesmente de respeito, é uma questão de distância também, mostrando que vocês não são íntimos. Então é respeito e distância ao mesmo tempo. Por que eu tô falando que não é só uma questão de respeito? Porque às vezes é uma pessoa que você não necessariamente respeita de uma maneira hierárquica. Pode ser simplesmente uma pessoa desconhecida na rua, que você vai continuar tratando de maneira formal. Então, aí vem a nossa segunda pergunta. Wie geht es Ihnen? Que significa como vai a vida para você, mas aí formal, para o senhor, para a senhora, né? Nesse sentido aí, formal. Então, wie geht es dir? Como vai a vida para você? Informal. Wie geht es Ihnen? Como vai a vida para você? Formal. E se eu estiver falando com duas pessoas? Bom, se eu estiver falando com duas pessoas, então eu vou dizer Wie geht es euch? Porque o euch é para vocês. Então, como vai a vida para vocês? Dois amigos, duas pessoas que eu conheço bem. Ou se forem duas pessoas que por acaso não conheço ou que não tenho intimidade, não são meus amigos íntimos, eu vou dizer de novo Wie geht es Ihnen? Percebam que no formal, se eu estiver falando com uma ou com duas pessoas, é a mesma coisa. Wie geht es Ihnen e Wie geht es Ihnen? Então, a única forma de acertar essa pergunta é entendendo essa estrutura. Eu não estou falando como vai você, eu estou falando como vai a vida para você. E aí? E se a pessoa te pergunta como vai a vida para você? Como é que você pode responder? Você vai responder gut. Vai bem. Gut. Gut. Normalmente você não vai responder que vai mal, né? Não é uma coisa muito normal responder que vai mal, a não ser, claro, que seja um amigo. Aí você pode falar, nicht so gut, não tão bem. Ou pode falar também, sehr schlecht, muito ruim. Então, gut, nicht so gut, sehr schlecht. E aí você vai perguntar para a pessoa, e ela, né? Como vai a vida para ela? E é aí que os alunos sempre escorregam. Por quê? Porque elas querem perguntar assim, e você? Porque os alunos, eles traduzem do português. Se eu pergunto para você, tudo bem com você? Aí você vai lá e traduz, sim, e você? Isso está erradíssimo em alemão. Por que está errado em alemão? Porque você não tem que perguntar, e você? Você tem que perguntar, e para você? Por quê? A minha pergunta é, como vai a vida para você? Você diz, muito bem, Lud. E para você? Então a pergunta de volta é und dir, que significa e para você. Se for formal, und ihnen. E se for plural, informal, und euch, e para vocês. Então aqui é que mora sempre o erro, porque o aluno sempre diz und du, e você. E não está certo, é und dir. Então, treinem bastante para que nunca mais errem isso. Eu espero que hoje finalmente tenha ficado claro que quando eu pergunto Wie geht es dir, a resposta tem que ser gut und dir. Por último, queria só deixar claro que tem um jeito de encurtar essa pergunta, em vez de falar Wie geht es dir ou Wie geht es Ihnen, você fala simplesmente Wie geht's, Wie geht's. E esse geht's é que esse es junto ali no get contrai e fica Wie geht's. E aí serve para tudo, né? Porque você tá simplesmente falando como vai a vida. Você tá comendo a parte do pra você, pra vocês. E pode, não tem problema nenhum. Wie geht's? Bom, por hoje é só. Tschüss!